eu não sei se esse vídeo aqui tá com o início da pergunta, mas assim, Bolsonaro, se você for voltar aí, reeleito, o que você vai fazer em relação à CBDCs, né? As moedas digitais do Banco Central. A gente até comentou sobre isso ontem, curioso. Você vê que estamos alinhados, 100% aliados, Bolsonaro. Nós estamos juntos aí no mesmo caminho. E aí, Bolsonaro comenta sobre a situação. Tá bom. Ó, o Matheus mandou aqui. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação... Ó, os caras estão na pira que tu vai conseguir disputar em 26. Bolsonaro, o senhor proibirá a criação e a emissão de moedas digitais de Banco Central, CBDCs, assim como Trump proibiu em janeiro, pois o Drex está caminhando a passos largos e não vejo a oposição se manifestar contra. Olha só, fala Drex. Tem uma deputada lá de Santa Catarina, a Júlia Zanata, que trabalha muito bem nessa área. Uma arma na mão do cidadão de bem, positivo. Na mão de um bandido, é diferente. Drex, se tiver um bom governo, que não seja censurador, você pode até levar. Eu votaria com a Júlia Zanata contra, no momento, o Drex. Há mais um tempo aí. Porque o governo passa a ter uma capacidade, segundo a Júlia Zanata, e é verdade, de te controlar. Até no período. Imagina uma pandemia, o Drex. O que você não pode comprar? Você ia comprar, ia pagar, ia entrar isso aqui lá no fio do caixa. Não pode. Ia saber onde você estava, você pode gastar. Isso é uma das possibilidades do Drex. Sim, isso aí, com esse governo, é pior possível. Comigo eu não ia botar pra frente, mas não quer aprovar. Você não ia ter problema nenhum comigo. Você viu censurando alguém? Mas tu ia aprovar sabendo que é uma ferramenta que pode ser usada por um futuro Ia jogar contra, mas se fosse aprovado, o que é o limite? Quem decide vai ter aprovado ou não é o legislativo. Eles aprovam, o veto, derrubou o veto, é democracia. Tá certo? Então é de acordo nas mãos de quem tá aquilo. Importante esse final que o Bolsonaro fala, cara, o limite mesmo de decidir que vai ou não vai é do legislativo. As pessoas no Brasil, em grande parte, pelo menos, elas não conseguem compreender que leis, essas mudanças estruturais, essas grandes reformas, essas grandes mudanças que vai ter no dia a dia das pessoas, passam pelo legislativo. O presidente da República não é o Superman, não é o super-homem, ele não tem a caneta mágica que é eu quero fazer e pronto, está feito. Ele pode até vetar e o Congresso pode derrubar o veto dele. Mas explica, vai tentar explicar. Se o brasileiro se politizasse mais, entendesse alguns processos que não são complicados, rapaz, eu duvido que a turma que hoje tá eleita ia tá. Eu tô falando da turma da direita, não. Principalmente a galera aí centrão, o pessoal da esquerda. Começasse a entender quão importante são os votos na hora de votar. Cara, por que você tem que votar direito? Por que você precisa votar direito? Você começa a explicar pro cara, não tem como. Não tem como. O pessoal ainda acha que, não, basta eleger o presidente da República, tá tudo certo. Torço pra que um dia o brasileiro realmente, assim, acorde, desperte. E fique aí. E tamo lá, 100% aliados, viu, Bolsonaro? Falamos exatamente sobre isso ontem. Até a questão do fica em casa, das limitações. 100% aliados. 100% aliados. Gosta assim. Eu poderia ter colocado isso aqui quando eu falei do antagonista. Mas coloquei na sequência. Porque você vê, Bolsonaro ele consegue olhar pra uma coisa e ver que tem coisas boas, coisas ruins. E aí ele faz um julgamento do mundo real. Você vê, o que ele fala? Olha, o Drex, na mão de alguém bacana, de alguém porreta, interessante. Porque aquela coisa, né? Quem não faz coisa errada, dificilmente vai ter algum tipo de problema no mundo que o governo não quer te perseguir. Então, assim, pessoas virtuosas no governo virtuoso, a coisa anda. E aí, no mundo que você tem a maior parte das pessoas virtuosas no governo virtuoso, se tiver alguém querendo fazer uma coisa errada, um criminoso, com mais controle e transparência, as coisas ficam mais difíceis para os criminosos. Mas isso é um mundo utópico, é um mundo perfeito. Bolsonaro conhece o Brasil. Aí o que ele fala, olha, hoje, nos termos atuais, eu prefiro seguir o caminho aqui da Júlia Zanata. Eu consigo entender que entre o perfeito, né, e o péssimo, existe o meio do caminho, existe o mundo real. Eu prefiro ficar com o mundo real. Aí você vai ali, o dono